Então nós vamos abrir a carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao 26, e nós iremos falar nessa noite, o tema é o paradoxo entre fé e obras. Ou seja, o paradoxo entre Paulo e Tiago, a aparente contradição, nós veremos se é ou se não é, entre Paulo e Tiago. Nós veremos a aparente contradição ou antinomismo, podemos assim dizer, entre fé e obras. Então, paradoxo é antagonismo, é norte e sul, é óleo e água, é coisas que não se misturam, né? Aparentemente, meus irmãos, olha para mim, aparentemente, é isso que nós vamos ver aqui hoje na Bíblia, o apóstolo Tiago estaria contradizendo o apóstolo Paulo, só aparentemente. Por quê? Porque Paulo diz que a justificação é pela fé somente. Paulo diz que a salvação é única e exclusivamente pela graça, sem necessidade de obras. E Paulo diz isso. Nós vamos encontrar 3 cartas de Paulo que abordam o tema, todos 5 capítulos de Gálatas, e eu quero aqui fazer uma série de mensagens expositivas sobre o livro, a carta de Gálatas. Paulo vai deixar claro ali contra o legalismo, aparentemente dizendo que a justificação é só pela fé. Nós temos também toda a carta de Paulo aos Romanos, que toda ela vai falar sobre justificação pela fé somente. E temos um capítulo inteiro de Efésios falando sobre a fé salvadora. Agora, quando você vai para o apóstolo Tiago, você só parece, que Tiago está brigado com Paulo. Só parece, mas não está. Parece que Tiago está falando uma coisa e Paulo outra. Porém, não está. A carta de Tiago é uma carta tão antinomista. O que é antinômio? Antinômio é uma regra teológica que significa o seguinte: 2 trilhos dizendo cada uma coisa distintas que chegam ao mesmo fim. Antinômio é o pós-tribulacionista com pré-tribulacionista dizendo uma coisa completamente diferente e chegam no mesmo destino. O que é antinômio? Antinômio é quando parece que uma parte da Bíblia diz uma coisa e a outra parte diz outra, mas só parece. Isso é chamado de antinomismo ou antinômio. Agora, quando nós formos entrar aqui na carta de Tiago, deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós não podemos confundir o Tiago, escritor aqui da carta de Tiago, com o primeiro apóstolo Tiago, Tiago Zebedeu. O Tiago Zebedeu foi um dos primeiros apóstolos a morrer. Então, obviamente, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Na realidade, esse Tiago é o irmão mais velho de Jesus, consequentemente, o irmão de João e também de Judas. E diga-se de passagem, Jesus tinha irmãs também, viu, gente? Ele não tinha só irmãos, ele também tinha irmãs. E Tiago, esse aqui, era também o líder maior da igreja de Jerusalém. Pedro foi preso 48 anos depois da morte de Cristo e Tiago ficou como líder da igreja de Jerusalém. Ele é extremamente respeitado por todos os apóstolos e não só respeitado, como também ele é dado a ele uma importância grande, tanto que na carta de Paulo em Gálatas, Paulo teve que resistir a Pedro na cara, porque Pedro e Barnabé estavam comendo entre os gentios, junto com Paulo. E quando Tiago chega, eles tomam um susto, levantam e fingem que não estavam. Você vê que Tiago era de uma importância muito grande. Então isso aqui, irmãos, tem que ser levado em consideração. A carta toda foi escrita há 40 e poucos anos. É a primeira carta, é o primeiro livro escrito do Novo Testamento.
A carta de Tiago é um antinomismo tão tremendo que Lutero queria tirar a carta de Tiago da Bíblia. Para quem não sabe, foi Deus que não deixou. Ele pensou, repensou, lutou. Quem não deixou foi os seus outros amigos que estavam fazendo a reforma junto com ele. E disseram, não, Agostinho juntou com mais 7 homens, Agostinho de Hipona, com mais 7 homens, e fizeram o canon dos 66 livros, e Agostinho declarou que Tiago tinha que estar na Bíblia. Por que você vai tirar, Lutero? E aí nós temos, pela graça de Deus, a carta de Tiago aqui. E nós vamos aprender hoje verdades tremendas com essa carta de Tiago. Quem quer aprender, diga amém. Versículo 14 ao 26 do capítulo 2, leremos então. Diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tiver obras? Você vê que já parece que está começando a contradição aí, né? Vamos continuar? Preste atenção. Acaso a fé pode salvá-lo? Agora vai mexer com a sua cabecinha. Aí Tiago vai dizer no versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, comei, satisfazei-vos, porém se não der alguma ajuda concreta, adianta falar que vai orar por irmão? É isso que o Tiago está dizendo, não, eu vou orar por você. Essa fé aí não existe. Continuando o texto, versículo 17: deste mesmo modo, em relação à fé, sozinha, se não for acompanhada de obras, é o quê? É morta. Não parece que está tendo uma contradição com Paulo? Só parece, viu, gente? Fica calminho aí, não coma merenda antes do recreio. 18. Entretanto, alguém poderá afirmar, escute, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. 19. Tem aqui uma doutrina dentro da demonologia tremenda. Crês tu na existência de um só Deus? Faze bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar, ó homem insensato, de que a sua fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando obedeceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 23. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como obra, e foi chamado amigo de Deus. No 24, observas que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. 25, exemplo semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho? Versículo 26, portanto assim, como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é morta. E agora, se eu deixo você ir para casa, fica um antinomismo violento na sua cabeça, sem explicação. Parece sim uma contradição. Você quer participar dessa contradição? Primeiro vamos entender, e depois a ideia da mensagem é colocar dúvida, tirar a dúvida e colocar a certeza. Parece. Tiago está deixando claro que a salvação tem que ser por fé seguida de... Parece, entendo o que eu estou dizendo, mas não é.
Mesmo porque os irmãos vão se lembrar que algum tempo atrás eu preguei as 5 doutrinas da graça e deixei claro para os irmãos que a salvação é pela graça, sem nenhuma amarra de obras. Mas agora, pastor, o senhor está trazendo o livro de Tiago. Veja, o livro de Tiago é bíblico, é canônico, tem que ser pregado. E como que você interpreta isso aqui agora? Vamos lá, fique com a Bíblia aberta e nós vamos aprender coisas tremendas nessa noite sobre a minha e a sua salvação, sobre obras e sobre fé. Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, Tiago escreve essa carta com 2 objetivos somente. Primeiro objetivo, confortar as igrejas às quais ele escreve, em meio a muitas tribulações que eles estavam passando. Embora não esteja muito claro em toda a carta que tribulações ou quais são essas tribulações, origem, a provável ou as prováveis tribulações seriam cristãos sendo perseguidos, havia também doenças, pois elas são mencionadas na carta de Tiago, e havia também muito problema financeiro. Então, o primeiro motivo que Tiago vai escrever a carta inteira é para os problemas que as pessoas estavam enfrentando quanto às suas tribulações. É o primeiro motivo. Enfim, esse período que Tiago escreve é para uma igreja muito sofrida que precisava de consolo da parte de Deus. Segundo lugar, por que Tiago escreveu essa carta? Em segundo plano, para corrigir algumas deficiências na fé e na prática desses irmãos. Irmãos, essa é a mensagem das células. Eu estou observando e estou vendo poucos líderes de célula anotando, né? Vamos lá. Então, o segundo motivo, porque Tiago escreve a carta, é para corrigir algumas deficiências na fé e na prática dos irmãos. Então vamos lá. Aparentemente essas comunidades que Tiago escreve a sua carta, tudo indica que eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Ou seja, eles ainda tinham compreendido ou não tinham compreendido todas as implicações concernentes ao evangelho. Alguns estavam enfrentando tribulações, sofrimento, mas muitos não estavam passando por esse sofrimento e tribulação da maneira correta. E muitos não estavam crendo da maneira correta, e muitos estavam crendo demais e outros crendo de menos. E aí entendemos o motivo qual Tiago escreve essa carta. Havia também dentro da carta algum problema de acepção de pessoas entre eles. Aí Tiago vai dizer que é pecado um pastor abrir igreja só para rico. Sabia que Tiago fala isso? Tiago vai dizer que tem líder, que vem o pobre e ele não dá atenção, aí vem o rico, ele dá atenção, e Tiago chama isso de pecado. E eu também questiono, quando um pastor abre uma igreja só em lugar rico, ele quer pobre, não é, gente? Não é que ele quer pobre? É ou não é? Mas quem abre igreja em lugar nobre quer pobre, não quer? Eu não tenho problema do pastor abrir igreja em lugar nobre, porque rico também é alma. Mas essa mesma igreja também tem que abrir uma igreja em lugares remotos. E se preocupar com os pobres, concorda comigo? Diga amém. Não pode, não. Ontem já ouvi um pastor que disse, no meu ministério é para ganhar rico. Falei, o de Jesus era para pobre. E agora, o seu ministério não é o de Jesus, irmão, está complicado o negócio. Não existe evangelho para pobre, não existe evangelho para rico, existe evangelho. Então Tiago vai corrigir essas deficiências também, que não é o que nós vamos abordar hoje. Tiago também estava sabendo que alguns irmãos não estavam conseguindo conciliar viver nesse mundo como igreja sem ser do mundo. Então Tiago também nessa carta vai corrigir essa deficiência. Como viver no mundo sem ser do mundo? Tiago está dizendo,
como viver no mundo sem ser mundano. Então a carta toda está abordando disso, né? Como toda igreja tem problema de linguarudos, Tiago também, na sua carta, vai corrigir o dom de língua, só que é o de língua grande. Agora, dentro da carta, olha para mim, o maior problema era, primeiro, a justificação pela fé que Paulo pregava, que muitos cristãos entenderam e outros distorceram. Perceba que Paulo pregava, o evangelho que Paulo pregava era só graça. Paulo só pregava justificação pela fé somente. Fato que muitos entenderam erroneamente o que Paulo pregava. E agora Tiago, o pastor mor da igreja, o líder da igreja de Jerusalém, tem que corrigir essa falsa interpretação da chamada graça barata. Abre adentro. Alguém aí viu o vídeo que eu postei no Facebook sobre um camarada, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, esse camarada deve estar dizendo, eu e o diabo somos um. Quem assistiu? Irmão, é de assustar. Você vê um dos maiores teólogos dessa nação, dizendo que não existe mais pecado, dizendo que ninguém vai para o inferno, e dizendo que não precisa de Jesus para ser salvo. Está lá no vídeo. E aí os irmãos sabem que eu não sou de atacar pessoas, não faço isso. Aí eu falei, irmão, sinto muito, mas o que eu ouvi é seríssimo, eu vou ter que provar que esse camarada é um falso profeta, e uma multidão de artistas, de cantores gospel, ele é líder cut, ele é o líder cut, ele é líder só dos gospel culturados, e ele está arrastando uma multidão de gente para o inferno, com essa doutrina da graça desgraçada, e isso vem lá da América, que é chamado de hipergraça, é a graça sem graça. Isso indica que a pessoa pegou o evangelho, escute, pegou a carta de Paulo aos Romanos, principalmente no capítulo 8, pegou Gálatas, Efésio e distorceu isso, dizendo que Jesus tirou o pecado do mundo, não tem mais pecado. Ele simplesmente ignorou todo o resto da Bíblia. Que a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, mente e faz de Deus mentiroso. João escreve uma carta inteira, eu já fiz exposição da primeira epístola de João aqui, somente sobre isso. E aí você começa a entender que há muitas pessoas pensando realmente, interpretando de uma maneira equivocada a justificação e interpretando de uma maneira equivocada a salvação pela fé somente. Diga-se de passagem, se Tiago teve que corrigir em sua época, eu tenho percebido na nossa comunidade, estamos ouvindo algumas coisas, temos que corrigir também. Essa é uma mensagem de alinhamento, alinhar a nossa fé numa fé genuína. Amém, meus irmãos? Então o maior problema era a doutrina pela justificação da fé. Então, a impressão que nós temos quando lemos a carta toda, é que esses irmãos, a qual Tiago endereça a carta, tinham uma compreensão deficiente da salvação, ou da justificação pela fé somente em sua época. E a carta veio para corrigir essa deficiência. Qual eram as ideias erradas na época de Tiago que ele, como pastor-chefe da igreja de Jerusalém, teve que corrigir? Eram essas. A justificação pela fé anula completamente a necessidade de obras. Esse foi o entendimento da época. Fato que não é isso. Segundo, compreensão errada da salvação. Se somos salvos pela graça somente, nada do que eu faço de errado ou de bom pode exercer influência em Deus acerca da minha salvação. A ideia é essa. Deus não trata com pecado.
Deus não vê mais seus pecados. A ideia é essa, da hipergraça e do entendimento errôneo da graça, da hipergraça e da graça barata. E esse problema que a igreja nossa que eu falo é em âmbito global, enfrenta hoje, é o mesmo problema da época de Tiago. A compreensão de que, se eu sou salvo pela graça, Deus não trata mais com os meus pecados. É errado. Eu estava assistindo uma mensagem que um irmão de Campo Largo me mandou de um pastor. E esse pastor diz o seguinte, uma mensagem MP3, um pastor aí, dessas cidades aí, região metropolitana de Campo Largo. O pastor diz o seguinte, a mensagem dele se consiste no seguinte, não devemos falar de pecado para as pessoas. Porque Deus não lida com o pecado mais. Devemos tirar do nosso vocabulário termos como pecado e pior, olha o que esse pastor falou que eu achei seríssimo. Quem precisa pedir perdão de pecado é quem não tem Jesus. Quem já tem Jesus não precisa pedir perdão de pecado nunca mais. Agora você entende o que a carta de Tiago vem corrigir? E isso, irmãos, é uma linha muito fina. Se você estuda Romanos, Gálatas e Efésios, se você não tiver maturidade cristã, você vai anular todas as boas obras. Primeiro, que o cristão nem sabe o que é boas obras. E aí eu vou mostrar para você aqui na Bíblia hoje. Então é complicado isso. Terceiro lugar, a ideia errada da época que eu participo e eu acho que é hoje, diz o seguinte: depois que fui justificado, não importa o que eu faço, eu estou salvo. Nós ouvimos isso às vezes. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que isso? Esse dia eu ouvi um pastor, irmão, eu estou falando que eu ouvi com os meus ouvidos. Não me contaram. O pastor pregou o seguinte: uma pessoa está num motel cristão. Ele foi crente 30 anos, vencedor. Mas um dia ele deu uma fraquejada. E ele foi para um motel ali com uma mulher que não é dele. Veja, 30 anos servindo o Senhor. Num dia ele estava frio, foi lá e pronto. Na hora ele morreu, lá no motel. A pergunta que eu faço para uma igreja é a que ele fez para dele: esse irmão é salvo, gente? Bem alto. Aí ele gritou para a igreja: claro que é, irmão. Irmão, a coisa que esse irmão em São Paulo falou é tão sério que ele disse que lá no céu tem uma mesa. Quem ouviu? Nessa mesa tem umas cadeiras vazias e nós vamos chegar lá e falar: Senhor, para que essa cadeira vazia? E o Senhor vai dizer: essa é para Hitler. Desse jeito. Quem ouviu? E essa aqui é para Herodes. Essa é para Caim, essa é para Judas. Ele diz que nós vamos ver todo esse povo lá. Irmão, se eu ver Hitler no céu, eu dou um bicudão tão grande nele que ele para no inferno. Eu me enfio a mão na cara dele que ele vai direitinho para o inferno, se eu ver Hitler no céu. Eu dou um... Eu saio da glorificação. Irmão, é um absurdo! E aí, o camarada diz que o irmão que morreu no motel, ele chega no céu na mesma hora com a calça na mão. Você está entendendo o que eu estou pregando? Irmão, olha as aberrações teológicas em nome da hipergraça, da justificação pela fé somente. O cara chega no céu com a calça na mão: ó Senhor! Você ouviu isso? Isso está num livro, inclusive. Irmão, agora imagina o cristão que já gosta de pecar, ouvindo um negócio desse. Imagina, meu filho. Mas vamos lá entender esse paradoxo entre Tiago e Paulo, fé e obras. Primeira coisa que eu quero que você entenda, Ezequiel 33. Agora eu esqueci.
33, 13, 33, 3, 33, 33. Quando eu disser ao justo que ele viverá, e ele praticando a injustiça, pecar, não importa se ele foi 40 anos crente, diz o Senhor, não me virão na memória todos os tempos de justiça que ele teve, mas no pecado que ele cometer, ele morrerá. É 33 o que, irmão? Ah, foi o primeiro que eu falei. Salva para mim. Brincadeira, não bate palma não. Segundo texto, Romanos 11, 21. Eu acho. Quando eu disse... Aí é o outro texto que eu disse, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Perceba que bondade e juízo de Deus são dois lados de uma mesma moeda. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade, se permanecerdes na bondade. Do contrário, tu também será cortada. Nós vamos ter que arrancar esses textos da Bíblia. Vamos ter que tirar. Porque se nós por aí dissermos que não importa o que o camarada faz, ele não perde a salvação, é ridículo. Porque você vai em Êxodo capítulo 33, versículo 32 ou 33, diz, aquele que pecar contra mim, esse riscarei do livro da vida. Apocalipse diz, quem permanecer fiel, de maneira nenhuma riscarei o seu nome, pelo contrário, gritarei o seu nome para todos ouvirem. Né? Mateus 24 e 14, quem perseverar até o fim será salvo. Não, 24 e 13, desculpa, 14 é outro, tá? Só para corrigir. Então, a ideia do evangelho da fé somente diz o seguinte, que a justificação é pela fé. Deus não irá lidar com o pecado do homem, sim só com o homem. É mentira. Como que você tira o pecado do homem do próprio homem? Me diga, quando um camarada mata, quem vai preso? O assassinato ou o assassino? Como que Deus vai lidar com o adultério e não lidar com o adúltero? É um absurdo isso. Não tem como. Segundo lugar, por conta de entenderem que a salvação é obra de Deus, a justificação é pela fé somente, e a fé e o arrependimento são dons de Deus, logo eles entenderam que, por isso que Tiago vem corrigir, o que você faz, como você vive, não vai interferir no seu relacionamento com Deus, já que por conta da justificação, Ele tirou o pecado do mundo. Veja, meus irmãos, eles estavam entendendo isso. Eles entendiam que por conta do arrependimento ser dom de Deus, a fé ser dom de Deus, Deus não vai lidar com você pelos seus atos. Você imagina a igreja crendo nisso? Você imagina o que está virando? Se naquela época virava isso, imagina hoje em dias de Noé e dias de Sodoma e Gomorra similares. Você entende? Logo então, nós vamos vir aqui, Tiago vem corrigir isso. Tiago vem trazer o pleno conhecimento acerca disso. Tiago vem entender e ensinar o paradoxo entre justificação pela fé, que chamamos de salvo pela graça, e a necessidade de boas obras. Quem quer entender? Então Tiago irá dizer em todo esse capítulo, é o que nós vamos ler aqui, algumas verdades. Primeira verdade que nós vamos ler e entender aqui. Fé é a causa e obras é o efeito. Tiago vai vir dizer isso aqui, entenda. Fé é a causa e obras é o efeito. Segundo, Tiago vai vir dizer, e nós vamos corrigir aqui, a fé salvadora sempre é acompanhada de evidências, que é o que ele vai chamar de boas obras. Tiago diz que fé de verdade é fé que se comprova com
obras, não só com o dizer que crer. Terceiro lugar, Tiago vai dizer aqui, que nesse sentido, fé e obras são dois lados de uma mesma moeda. Tiago vai dizer o seguinte: fé é a raiz da salvação e obras é a árvore que cresceu gerando frutos dessa raiz. Fé é o início, é a raiz, e as obras é o que essa fé gerou. Logo, Tiago vai dizer que se essa árvore não cresceu, nunca houve uma raiz chamada fé. Está entendendo? E é isso que nós vamos aprender. Então Tiago vai dizer o seguinte: onde tem uma fé, tem a outra, que é a obra. Tiago vai dizer, onde tem uma, tem a outra. Tiago vai dizer, não tem como ter fé sem ter obras, e não tem como dizer que vai ser salvo por obras sem ter fé. Não tem como tirar isso. Tiago também vai dizer, onde falta uma, que é a fé, também vai faltar outra, que é as obras, porque salvo, ovelha de Jesus, por natureza, anda em boas obras. Você não vê uma árvore fazendo força para dar manga. Uma mangueira não fala, eu queria tanto dar uma manga. É natural que um cristão salvo seja cheio de boas obras. E agora eu não estou me referindo nessa mensagem a apenas o fazer. E o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, o que são essas boas obras? É isso que nós vamos entender nessa noite. Então pode aparentar que alguém tenha só fé, mas ele não vai ter obras se não tiver uma fé verdadeira. E também pode aparentar que pessoas pareçam ser retas, morais, cristãs, sérias, todavia vai lhe faltar a raiz de toda boa obra, que é uma fé genuína. É isso que Tiago vai dizer, que não tem como. Ele diz aqui, versículo 22, vês dessa forma, que tanto a fé como as obras andam juntas, e a fé é aperfeiçoada pelas boas obras. Tiago não está contradizendo. Segundo lugar, antes de irmos para a exposição de todo o texto, essa é a parte mais complexa. Não devemos pensar que Tiago e Paulo estão se debatendo teologicamente em sua época, como muitos fazem hoje com ideias diferentes. Você não vai encontrar embates teológicos entre um apóstolo e outro na mesma Bíblia. Não tem como. Senão ele ia confundir uma igreja só. Por quê? Primeiro, a fé que Tiago condena aqui, agora vem a explicação, é a chave, presta atenção. A fé que Tiago condena em toda essa carta não é a mesma fé que Paulo recomenda nas suas cartas. Olha que tremendo. Segundo, as obras que Paulo condena nas suas cartas não é as mesmas ou não são as mesmas obras que Tiago recomenda. Aqui vai vir o segredo da chave que nós vamos falar aqui nessa noite. Por quê? Paulo estava falando, e nós vamos estudar isso aqui hoje, contra legalismo da lei. Por isso ele enfatiza um lado da moeda, só a fé, porque ele está debatendo contra os legalistas. Então não tem nada a ver. E Tiago está falando contra a libertinagem da falsa compreensão da graça. Por isso ele enfatiza o outro lado da moeda, que é as obras, as boas obras. Então, os dois, Tiago e Paulo, estão em total harmonia. E é isso que eu vou provar para você aqui nessa noite. Vamos lá no versículo 14, a exposição do texto. Em primeiro lugar, versículo 14, leremos: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Estamos aí, então, em primeiro lugar, temos, olha para mim,
a declaração de Tiago, ou seja, o que ele vai tratar aqui nesse capítulo. Primeiro, Tiago está mencionando uma declaração de fé que as pessoas faziam. Paulo está dizendo: pode alguém declarar a sua fé sem comprovar e provar essa declaração? Tiago está dizendo o seguinte: qual é o proveito de alguém dizer que é salvo porque creu? Como que você sabe que você creu da maneira certa? Aí vai o segredo. Como que você sabe que a sua fé é genuína? Só porque você diz que crê? Tiago está dizendo aqui o seguinte: fé não está ligado a dizer que crê. Fé está ligado a entender o que se diz que crê. Paulo está gritando em alto e bom som, Tiago está gritando em alto e bom som no versículo 14 o seguinte: sabe quanto vale a sua declaração de fé? A sua confissão de fé por si só? Nada. Tiago está dizendo: não adianta você dizer que tem fé, não adianta você dizer que crê em Deus. Como que você prova que a sua fé é pura? Como que você prova que essa fé sua pode te salvar? Tem que ter uma prova, porque enganoso é o coração do homem. O homem pode ter um intelecto avantajado, mas ele pode falar uma coisa e crer da maneira errada e acreditar naquilo. E agora Tiago precisa, e também nós precisamos, saber se a nossa fé é verdadeira. Então, Tiago deixa claro que, em primeiro lugar, declarar que sua fé em Jesus pode salvar era uma exigência apostólica. Tiago está dizendo que todo mundo tem que declarar e confessar Jesus com a boca. Se confessares com a boca e crer de todo o coração, serás salvo. Mas veja que a parte B do texto é crer de todo o coração. O que Tiago está nos instruindo aqui? O que Tiago está dizendo? Sua confissão de fé, a declaração de fé ao Senhor digno e verdadeiro, sozinha, sem nenhuma evidência de pureza, não serve de nada. Então aqui eu falo para cristão reformado, aqui eu falo para cristão tradicional, para cristão pentecostal, para cristão seja que lá das quantas, se você não tiver comprovação de genuinidade na sua vida, dizer que é crente não te faz crente, vir à igreja não te faz crente, como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Essa foi profunda. Essa foi de um pensador. Tem que pôr meu nome lá nas pensagens. Tiago, então, preste atenção, está repudiando essa declaração. Ele está perguntando: qual é o valor da sua confissão de fé? Sabe por quê? Porque hoje nós temos pessoas que falam: eu já sou crente, eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Tem ou não tem? Tem uns que até dizem: eu já até fui no encontro. Tem uns que até dizem: eu já me batizei. E por que você não continuou? Porque não precisa. É só crer que Jesus em todo coração, eu estou salvo. Já temos uma porcentagem grande de igrejas dizendo que só o fato da pessoa levantar a mão e confessar Jesus, ele está salvo. Agora perceba você que a salvação não está ligada à confissão exclusivamente, está ligada a crer de todo o coração. Isso fala de entendimento e acompanhamento de genuinidade, que Tiago chama de obras. Tiago, inclusive, vai citar um camarada aqui, e aí eu pergunto, como diz Paulo Júnior: pode um demônio ensinar? Porque hoje, nessa noite, até o diabo vai pregar para vocês. Você não tem noção a verdade que o diabo vai te ensinar aqui nessa noite. Vocês estão ouvindo? Então, Tiago agora está sugerindo no versículo 14 que não há outra maneira
de conhecer a genuinidade da fé que o indivíduo professa, senão pelo acompanhamento de boas obras após essa confissão. O fato de se batizar, o fato de estar na igreja, o fato de andar com deronex, que se chama Bíblia, em vasto sovaco, descorada, o fato de dizer que é crente não te faz salvo. O céu não é lugar para gente que se diz salvo, o céu é lugar para gente que é salvo. E como é que você sabe? Só porque você diz que tem fé? Então o que dá o direito para um pastor dizer para o Brasil inteiro que todo mundo está salvo porque crê em Jesus? Como é que ele sabe que a pessoa está crendo mesmo? Não, eu creio em Jesus. Não importa a vida desgraçada que o camarada está vivendo, não importa quantas mulheres ele tem, não importa se ele matou 6 milhões de judeus, ele está salvo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque está interpretando de uma maneira leviana a graça do Senhor. É ridículo. É ridículo. Por quê? Há pessoas que são intelectuais, que entendem o Evangelho de maneira simples, e que são corretas em doutrina, que podem abraçar o Evangelho quando elas tiverem um entendimento, intelectual. Porque tem duas maneiras de ser, tem necessidade de duas maneiras para ser salvo: o compreendimento intelectual e o crer de todo o coração, que é o entendimento desse compreendimento. Então aí, eu costumo dizer o seguinte, presta atenção, e eu vou dizer, você repita comigo que isso é profundo. Você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Eu vou dizer de novo. Escuta, a sua doutrina pode ser perfeita. Você pode não fumar, não beber, não prostituir. Você tem uma doutrina bacana, mas agora você tem uma conduta fria. Você não tem fome, não tem sede, não tem paixão, não é cheio do Espírito Santo. Ou então o contrário. Você tem uma doutrina verdadeira e uma confissão verdadeira, mas uma conduta leviana. Você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter 99,9% de chance chegando no céu. Naquele 0,5% você pisou no abacate, a sua fé não era genuína. E a única maneira de comprovar a genuinidade da fé é pelo que ela traz depois que eu sou salvo. Ovelha de Jesus dá bons frutos. Perceba que Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Agora perceba o que eu estou dizendo. Jesus não te escolheu por causa dos frutos, Ele te escolheu para os frutos. Perceba que toda salvação é seguida de uma missão. Toda salvação é seguida de obras. Não tem como dizer que é salvo só porque eu disse se estou salvo. Você pode ser um religioso moral, em vez de ir em outra igreja, você vem nessa. Você pode estar com a doutrina perfeita, mas uma conduta devastada. Entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Então Tiago vai trazer aqui 4 argumentos dentro dessa exposição. Ele vai apresentar aqui 4 argumentos para mostrar a inutilidade da fé sem o seguimento das obras. Quem quer aprender? É dessa mesma forma que você vai entender essa mensagem. Versículo 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só,
se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. Diga, a fé sem obras é morta. Agora no versículo 15 ao 17, Tiago diz o seguinte, vamos ler? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, passando privação, passando fome, e qualquer dentre vós disser, vamos orar pelo irmão, vamos interceder por ele, isso é uma nojeira. Uma irmã me chamou esses dias e disse, pastor, tem uma irmã que está precisando, passando necessidade. Pastor, tem uma irmã passando necessidade. O que a gente faz? Irmã? Procura o Peterson, fala quem é a irmã e o Peterson vai providenciar. Igreja está aqui para isso. Igreja não está aqui para dizer, irmão, vou orar por você e Jesus vai te dar provisão. Isso é fé sem obras. O que nós mais temos na igreja é uma gentarada dizendo que ama o irmão, que diz que tem fé, mas é uma fé morta, uma fé de dizer que tem. E aí, sabe o que eu percebi? As pessoas têm fé na fé delas. As pessoas creem na própria fé. As pessoas têm fé, não é em Deus, é na fé delas. Elas têm tanta fé que a fé é fé, que elas têm fé na sua fé. Isso foi profundo. Isso tem que pensar 10 minutos para entender. Agora perceba isso. Versículo 17, Tiago diz, deste mesmo modo, a relação, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. No versículo 18, Tiago agora vai usar um argumento que é chamado na teologia de diatribe. O que é diatribe? Deixa eu te explicar, preste atenção. Eu quero instruir os irmãos, e agora eu vou criar um amigo imaginário aqui. E eu vou começar a conversar com esse amigo como se ele estivesse conversando comigo. Eu pergunto e eu mesmo respondo. O nome desse argumento, na literatura moderna, no ensinamento didático moderno, é diatribe. É quando você pergunta, você responde, já antevê o que alguém ia perguntar e o instrui. E Tiago vai passar toda a carta com esse argumento do diatribe, da didática. Veja o que ele diz no versículo 18. Olha o amigo imaginário de Tiago. Entenda que esse amigo não existe. Ele só está abrindo aqui esse indivíduo para ensinar. Versículo 18. Alguém poderá afirmar, não tem ninguém, ele está tendo a ideia, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé por meio das obras que eu realizo. Tiago agora usa esse recurso, chamado recurso da retórica, para ensinar, imaginar, você agindo só com fé, mas sem nenhuma comprovação dessa fé genuína. É isso que ele está ensinando aqui. O que Tiago está instruindo aqui, irmãos, é que é impossível alguém ter fé verdadeira e não ter obras acompanhadas dessa fé verdadeira. É isso que a carta se refere. Em nenhum momento Tiago diz que a obra vem primeiro. Perceba que ele cita sempre primeiro a fé e depois a obra. É a mesma coisa que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está dizendo, eu sou salvo pela fé unicamente, para obras. Quer dizer, as obras não podem me salvar, mas a ausência de obras comprovam que eu não sou salvo. Eu sinto que alguém não gostou disso. É
isso que Paulo e Tiago, veja, que eles harmonizam o ensinamento. Sabe quando um cristão questiona a sua salvação? Pelas boas obras. Eu não estou falando de você fazer aquilo que pastor vê, que igreja vê, eu estou falando daquilo que você faz que ninguém vê, que só Deus sabe. É disso que eu estou falando. Inclusive os que pastor vê. Mas na maioria das vezes o que mais importa é o que ninguém vê. Só Deus sabe. Vocês estão entendendo o fundamento que eu estou pregando nessa noite? Quem está entendendo, diga amém. Eu estou vendo aí uma crentalhada. Desculpa, minha esposa odeia quando eu falo essas coisas. Mas vou falar. Uns Pedro Bó. Ela tem raiva quando eu falo isso. Mas eu sou goiano grosso, como diz o pastor Moisés. Aí junta pastor Moisés, pastor Renato e minha esposa em cima de mim. Não fala isso, pastor. Estou falando. Não, a Renata não, porque ela é grossa também, igual eu. Tamo aí, ó. Então vamos lá. Irmão, goiano é grosso. Não, Brasília é goiano ao quadrado, viu, irmão? Não compara Brasília com Goiás, não, que você me ofende. Fica quieto aí, Thaís. Então vamos lá na mensagem. Volta pro tema. Então entenda. Eu vejo os crentes que querem mostrar o seu serviço, que querem ser notados e querem chamar isso de obras. É interessante se notar, glória a Deus. Mas irmão, homem é falho, nem sempre ele nota. E qual a resposta que você vai dar para isso? Você vai deixar de trabalhar para o Senhor? Você vai deixar de fazer o bem sem olhar a quem? O que a mão direita dá, a esquerda não pode saber? Só porque não te viram? Para quem que você está fazendo mesmo? Fala para mim. Esse dia um irmão falou para o irmão da igreja: pastor Hernando é muito duro. Muito duro. Quando o meu patrão me chama para reunião, eu já vou tremendo todo. Porque ele, quando chama no escritório, a gente tremia, eu estou traumatizado. Essa qualquer fanta. Porque eu falei irmão, não irmã, viu? Pô, me ajuda aí, irmão. Aí eu falo assim, essa pessoa está firmada em quem? Quem é a pedra angular da fé dessa pessoa? Ela está firmada no pastor Hernando, irmão, porque se você andar comigo por causa das minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. E tem muitos. Ixi! Eu tenho demais, ó. Muitos. E aí, quando você me vê errar, você vai ver se a sua fé é genuína ou não? Porque as pessoas, a fé delas é completamente nula. Porque as obras delas são chamadas na Bíblia também de obras mortas. É aquelas obras que tem que ser visto, tem que ser notado. Um irmão me falou assim: pastor, irmão, vou te falar uma ideia. Eu mostrei para minha esposa sabe, mostrei para o Harrison. É por minuto que eu recebo de 2 a 3 a 5 a 15 mensagens via Facebook. Aí uns falam: pastor, estou chateado. No Facebook, nunca vi na minha vida. O senhor não me responde. Eu falei: irmão, eu recebo em média 400, 300, 350 mensagens. Impossível responder todo mundo. E o povo fica chateado. Isso porque eu não conheço eles. Pensa, é por minuto. Aí é pergunta de tudo que você imagina. Teve um que falou assim: pastor, ora para o meu ungido. Qual é o nome dele, mano? Não, pastor, não tem ainda. Eu quero que você ore para ele. Ah, me ajuda, me poupe. Aí, é o homem invisível. Aí veio uma pergunta para mim desse tipo assim, olha a pergunta: pastor, o que você acha de um pastor não reconhecer o trabalho do irmão? Minha resposta, ela tem dois pilares. Primeiro pilar: o pastor é falho. Ele pode não reconhecer de pirraça, ou ele pode não reconhecer porque tem muita gente. Segundo, você é mais falho que ele, porque você pensa que está trabalhando para ele. Você trabalha para quem? Para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Para Deus. Estamos agora no estado do Espírito Santo, uma igrejinha pequena, mas uma igreja boa. Mas nós saímos de lá, todo o material que a gente levou, a gente voltou com ele.
Eu gostei tanto de estar ali com aqueles irmãos, comendo aquelas muquecas. Camarão, caranguejo, siri. O Hertz dançou a dança do siri lá no restaurante, que comeu o siri. E vai dançar hoje aqui na série. Eu gostei tanto, que aí, irmãos, eu realmente não me preocupei. Eu falo, irmão, pouco me importa se essa igreja não tem condição de me dar uma excelente oferta, se essa igreja não tem condição de comprar o meu material. Eu não trabalho para essas pessoas. Apesar de amar você, eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus. Porque se um pastor vier aqui trabalhar para a pessoa, ele desiste no primeiro ano, porque é tanto pepino, tanta gente questionando, tanta gente que só vê o lado ruim. Você não ouve um elogio. Mas na hora de criticar, o pastor é o prato do domingo. E aí, irmão? E aí? Fala para mim. Fala para mim. Eu não trabalho para você, eu trabalho para o Senhor. E sabe por que eu trabalho com amor por vocês? Porque eu trabalho com amor pelo Senhor. Se você não amar o Senhor em primeiro lugar, você não vai amar a noiva dele. Porque a noiva do Senhor é custosa. Irmão, se essa noiva fosse minha, eu desci o cacete nela. Mas como é a noiva do Senhor, eu tenho que tratar bem. Que noiva custosa! Você entende o que eu estou falando? Essa é a relação que nós temos que entender. Terceiro lugar, aqui Paulo vai usar um indivíduo que você não imaginaria para instruir-nos nessa noite. Versículo 19. Você não imaginaria que Paulo iria usar esse exemplo. Tiago, agora olha aí. Você não ia imaginar, né? Pode um demônio pregar? Vamos ver. Crês tu na existência de um só Deus? Faze bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Na minha Bíblia aqui é temem. Temem e tremem. É a mesma coisa, temer e tremer. Olha para mim. Primeiro agora, Tiago vai usar dois exemplos nessa pregação. O primeiro é o diabo. O segundo é Abraão. Paulo agora está dizendo que o diabo tem Deus. Tiago está dizendo que o diabo tem Deus. Você sabia que Satanás tem um Deus e o Deus do diabo é o mesmo Deus nosso? O diabo tem dois pecados que ele jamais vai cometer: o do ecumenismo e o do ateísmo. O diabo não é ecumênico. Jó capítulo 1, no capítulo 2 fala: um tempo que os anjos apresentaram perante o Senhor, veio também Satanás lhe dar satisfação. E o prostrou. Marcos 5:5 diz que quando Jesus chegou em Gadara, os demônios vieram, prostraram e o adoraram e disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se tem uma coisa que se tem um pecado que o diabo não comete, é o pecado de negar a adoração a Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Aonde? No céu, na terra, embaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus vai no inferno, os demônios adoram. Eu tenho certeza que o diabo tem que gritar lá do inferno: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí, o povo me ouve pregar e entra em crise sem estudar a Bíblia. Qual é a crise? O diabo adora a Deus? Claro! Entenda, o diabo não é inimigo de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é inimigo do povo de Deus. Deus não tem inimigo, porque ele não tem ninguém que se iguala a ele. Eu preguei domingo na ceia passada e disse e digo de novo: Satanás não é um Deus caído, Satanás é um anjo caído. Então essas tagzinhas na internet, de um lado Jesus, do outro lado o diabo tendo queda de braço, quem já viu? Coisa ridícula. Essa queda de braço não existe. Deus é soberano.
A Bíblia diz aqui que o diabo é crente, desviado, mas é. Está na Bíblia aí, leia o que Tiago diz. Tiago diz que o diabo crê. O diabo é um crente caído da fé. É isso que está dizendo aqui, uma doutrina para você, irmão. E Tiago vai dizer que a única coisa que difere um crente genuíno de um demônio não é a fé em Deus, é o arrependimento, é a santificação, é as boas obras, porque o diabo nunca vai praticar boas obras. Aí agora eu te pergunto, qual é a diferença de um crente inútil para um diabo útil? Porque pelo menos o diabo é útil no seu propósito, e você é útil no seu? Pastor, só não está batendo muito não, engole a seco aí, irmão. Assim, ó, aquele comprimidão desse tamanho que tem que tomar na hora e não tem água. O que você faz? Engole com a saliva. Desce rasgando. Depois de meia hora você está sentindo o caroço na goela. Deixa eu te falar uma coisa séria. E eu pergunto de novo, qual é a diferença de um diabo útil para um crente inútil? Porque a diferença entre o diabo e um crente em Deus é a utilidade das boas obras. O diabo nunca irá fazer coisas boas, ele é mau, ele só faz más obras. E crente que não faz nada, e pior, tem crente que faz má obra também, é um diabo em potencial. Eu sempre digo que crente que não se renova vira capeta. Nós temos que nos renovar. Nós temos que entender primeiro a revelação do que é boas obras. E isso eu vou falar hoje, porque muita gente não sabe o que é boas obras. Tiago abre mão aqui, e o primeiro exemplo dele é, primeiro, quantos deuses Satanás crê? Leia aí 19. Leia! É outro pecado que o diabo não comete, o diabo não é politeísta. Em quantos deuses o diabo crê, gente? Em um só Deus. Qual é o número? Faça assim. Você é dos 3 ou de 1? Porque até o diabo é de 1. Aí, ó. Olha o diabo pregando para a crentaiada moderna aí, ó. Aqui, escrito na Bíblia. Agora, outra coisa que Tiago ensina no versículo 19 é o seguinte. Essa confissão de Deuteronômio 6:4, chama, ó Israel, Elohim Shalahé. Sabe o que isso quer dizer? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único. Isso é uma confissão de fé do judeu. O judeu declara um só Deus. E aí Tiago grita e diz, você confessa a sua fé em um só Deus? Você tem uma profissão de fé? Pois é, o diabo tem a mesma confissão de fé. Satanás também é crente, desviado, mas é. Só que o diabo é um demônio útil. E o resto, põe 3 pontinhos na sua imaginação. Versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, que a fé sem as obras é de fato inútil? Tiago agora está trazendo o seguinte argumento, presta atenção. Crê que Deus é um só? Essa é a confissão de fé no judaísmo. Segundo, agora Tiago agora vai dizer, Tiago não leva em consideração que eu cheguei de viagem agora, estou muito cansado. Tiago agora vai dizer, eu vou falar James, ficou mais fácil agora, aí não confunde. James agora vai dizer, ou Yaakov, né? Ficou mais bonito Yaakov. Yaakov é o transliterado, né? Então Tiago vai dizer o seguinte, o diabo tem Deus, não é ecumênico,
não é politeísta e não nega a adoração de Deus. Até hoje. Até hoje. Se tem uma coisa que o diabo não é um crente frio. Ele tem que adorar. Ele tem que clamar: Jesus, Filho do Deus vivo. Vão perder para anjo até eu aceito. Mas para perder para diabo eu entro em crise. Fica difícil. Porque adorar igual anjo, irmão, tem que melhorar demais. Mas perder para demônio, aí a gente tem que entrar em crise. Você entende o que eu estou pregando? Quem está entendendo, diga amém. Agora Tiago vai usar um outro recurso aqui no versículo 19 e 20, que se chama o recurso na didática, que é o da reflexão. Como é que é esse recurso? Você fala, presta atenção, e se cala e olha para o povo. E espera eles refletirem no que ouviu. Esse é o recurso que Tiago usa aqui na didática do ensino. E ele diz o seguinte: quando ele falou do diabo, ele vai dar pausa para fazer você refletir nessa crença que você diz que tem. Vocês se lembram a mensagem de Jó que eu preguei? Se encaixa nisso aqui. Pobre de nós somos. Pobre de nós. Olha para mim. Como temos que melhorar diante do nosso Deus. Quem concorda que você tem que melhorar? Eu sou o primeiro. Eu preciso melhorar demais. Quem concorda? Quem concorda que nós precisamos avançar em fé? A Bíblia diz que o Senhor nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Agora vamos continuar aqui na Bíblia Sagrada. Tiago vai dizer aqui então que a única diferença entre um crente verdadeiro e Satanás não é a confissão. É, primeiro, se arrepende. Um crente verdadeiro, ele tem constante arrependimento. Ele se submete a Deus. Ouve os mandamentos de Deus. Pratica os mandamentos de Deus. E a prática das boas obras. Nada disso aqui o diabo faz. E nem um crente desviado. Tiago está dizendo o seguinte: quem não faz uso disso tem uma fé morta e se assemelha ao crente religioso caído chamado Satanás. Se tem uma outra coisa que o diabo é religioso. O diabo é religioso demais. Versículo 21 e 22. Quarto argumento de Tiago, James e Jacob. Ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? 22. Vês, dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vamos entender de uma vez por todas esse antinomismo aqui, amém? Abra lá Gálatas 3 e 10. Vamos ver se temos esse antinomismo entre a salvação pela graça, junto com obras, se Paulo e Tiago estão ali se degladiando teologicamente em sua época contemporânea. Gálatas 3, versículo 10, diz o seguinte, ó: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Eita! Agora vai para casa e descasca esse abacaxi. Paulo está dizendo que todo mundo que insiste em praticar obras da lei é maldito. E agora? O que eu faço? Está simples. Quem quer entender, diga amém. Agora olha para mim. Que legal isso, né? Lutero, ele leu isso aqui e queria tirar Tiago da Bíblia. Aqui vem a definição. Paulo não está falando de obras. E eu quero que você abra Tiago e vê em qual parte que Tiago cita a lei. Perceba que Paulo cita obras da lei, não boas obras. Uma coisa que eu aprendo aqui
é que Paulo agora arrebenta o testemunho de Jeová e o adventismo. Eles não adianta guardar o sábado se não guardar toda a lei. Descumpre tudo. Você quer guardar o sábado para guardar, mas agora vai cumprir tudo. Tudo, se não ser maldito. É isso que ele está falando. Não adianta só guardar o sábado, um pingo da lei. Se você guardar uma lei e não guardar o resto, você é culpado de toda a lei. É isso que Paulo está dizendo. Então aqui está o segredo do antinomismo. Primeiro, vamos lá? Por que não há paradoxo entre Tiago e Paulo? Por que não tem contradição entre Tiago e Paulo? Primeiro, Tiago sequer menciona em seu livro a palavra lei. Tiago não está falando da lei. Tiago está falando das boas obras, não a lei. E Paulo não está falando de boas obras em Gálatas. Ele está falando da lei judaica. Deixa eu te explicar. A lei é um conjunto de dogmas que o judeu tinha que cumprir para ser salvo. Paulo não está falando dessa lei. Paulo inclusive diz que você cristão não tem que circuncidar, que estava na lei. Você cristão não tem que matar bode, matar ovelha quando pecar, que é lei. Paulo está dizendo que quem faz isso está debaixo de maldição, porque crucifica Jesus de novo. Paulo não está falando das obras de Tiago, e nem Tiago falando da fé de Paulo. É obras da lei. Tiago está falando das boas obras que vêm depois da justificação. E Paulo está falando da obra da lei que vinha antes da justificação. Paulo diz, é desnecessário a lei, porque veio a graça. E Tiago disse, é necessário as boas obras, porque veio a graça. Não tem nada a ver com a lei. Quem está entendendo? Acha para mim lei em Tiago. Você vai achar obras. Agora Tiago frisa bem, Paulo frisa bem, obras da lei. Quem está entendendo essa diferença agora? Você está vendo que Tiago e Paulo estão em total harmonia? Só que Paulo frisa um lado da moeda, Tiago frisa o outro lado da moeda. E aí Paulo vai dizer, e ele vai ratificar a carta a Tiago em Efésios 2:10. Porque somos, aí no 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de obras, não vem. Ninguém será salvo por boas obras, mas as boas obras vêm depois da salvação. E aí no versículo 10, Paulo vai dizer, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as obras, para as obras. Ovelha de Jesus dá muito fruto, ovelha de Jesus ajuda os pobres, ovelha de Jesus traz alimento, ovelha de Jesus jejuma, ovelha de Jesus santifica, ovelha de Jesus ora, ovelha de Jesus prega, ovelha de Jesus lê a Bíblia, ovelha de Jesus canta. Tudo isso são boas obras. São coisas naturais. Diga comigo, são coisas. Tem como alguém ser salvo e ver um irmão passando fome e não ajudar? Eu não conheço. Eu não conheço. Inclusive eu entendo que um irmão que vai fazer uma cirurgia e não tem condição, a igreja tem que correr, fazer vaca, fazer oferta para ajudar. Ora, se a igreja não fizer, quem vai fazer? Inclusive eu estou com irmãos aqui na igreja que não tem o que dormir em casa. Hoje eu quero levantar geladeira, fogão, cama, eu quero levantar tudo. Eu quero mobiliar a casa de uma irmã aqui hoje. De gente que dorme no chão. E Deus nos dá essa graça. Quem entende, diga amém. Não é só aquela graça que Deus deu e nem a igreja, é outras graças também. Aleluia. Eu amo pregar sobre isso. Tiago e Paulo estão falando o seguinte: a obra que Paulo fala não é a obra que Tiago fala, e a fé que Tiago fala não é a fé que Paulo fala. Tiago está zombando da fé mentirosa, e Paulo está zombando da obra da lei. Percebeu agora a diferença? Paulo fala de uma fé pura, genuína, seguida de boas obras, e Tiago fala de boas obras que vêm depois da fé, e não as obras da lei. Aí Jesus vai dizer, eu vos escolhi para você dar, para ir depois que eu te escolhi e dar fruto. Jesus não está dizendo, eu vos te escolhi porque você deu fruto, ele diz que te escolhi para dar fruto.
Isso indica que as boas obras que eu faço como cristão depois de ser salvo, prova que realmente eu fui salvo. Isso significa que um salvo se parece salvo. Eita! Um salvo é salvo interiormente e exteriormente. Ele não só é crente por dentro porque ele diz que é, todo mundo olha para ele e vê que ele é salvo. Então escuta o que eu vou dizer: se os seus vizinhos não sabem que você é salvo, provavelmente você não é. Se os seus vizinhos, parentes não sabem que você é crente, é provável que você não seja. Todo mundo bate o olho no salvo e fala: esse cara tem algo diferente nele, o linguajar dele. Quando Pedro falava, o povo disse: o seu falar te denuncia. Um cristão salvo, ele é cristão por dentro e por fora, de noite e de dia e até dormindo. Oh, glória a Deus. Senhor, me dê força para isso. Como pastor, eu quero seguir esse mandamento e quero que possamos entender isso. Amém, meus irmãos? Os dois crentes hoje. Primeiro, temos aqueles crentes que dizem: faço muita coisa para Deus, realizo muitas coisas para Deus, por isso tenho que ser salvo. Isso é só obras. Mas se a fé não é genuína, essas obras não podem salvá-lo. Vai ter o dia que, Senhor, curei no seu nome, preguei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, fiz no seu nome, e não tinha a fé genuína. Ele vai dizer: não te conheço. Mas também temos outro crente, aquele que não faz nada, que não ajuda o necessitado, não ajuda órfãos e viúvas, que não cuida, que não vai em orfanatos, que não vai em comunidades, que não quer falar de Jesus, que não quer dar mão. Simples fato de você testemunhar de Jesus no dia a dia é boa obra. O simples fato de você parar de falar de alguém é boa obra. Não fofocar é boa obra. O simples fato de orar em casa todo dia é boa obra. O simples fato de ler um capítulo da Bíblia por dia é boa obra. São coisas que vêm naturalmente com o cristão e com a salvação. O simples fato de não se envergonhar do Evangelho. Eu entro no avião, primeira coisa que eu faço, tiro a Bíblia e põe em cima da mesa e fica ali. E aí começo a ler, o povo fica olhando, coisa estranha. É doido, não é normal ver crente abrir um biblão desse tamanho. O simples fato de não se envergonhar. É aí Raabe foi salva porque acobertou. Irmão, a coisa é tão séria que Jesus manda você não negar repouso, porque você pode estar hospedando anjos. Obras é um conjunto de coisas que só cristão, com princípios de cristão na sua vida, vai fazer. O simples fato de olhar para uma pessoa e chorar com ela, ouvir os seus problemas, é boa obra. Tiago vai dizer: entretanto, versículo 18, alguém pode afirmar: tens fé e eu tenho as obras, mostra-me as suas obras e eu demonstrarei a minha fé mediante as obras. Isso deixa claro que a fé somente em Jesus, só. Mas só será uma fé verdadeira se for seguida de boas obras. Então acaba a libertinagem do tipo: fui justificado, posso fazer o que quiser. Se você fez o que quiser mesmo sendo salvo, só mostra que você não tem boas obras. O fato de resistir à tentação é boas obras. O fato de não cair em pecado é boas obras. O fato de manter-se santo e manter-se em santidade é o quê? Boas obras. O fato de não adulterar, não prostituir, que é obedecer. Obediência é boas obras. O que é boas obras? É tudo que eu correspondo. Diga comigo: boas obras é tudo que eu correspondo. Veja, Deus me dá a fé e eu correspondo à fé. Se eu corresponder, aí já é minha obra. Mas a fé é Ele que dá. Por isso que a fé é só, a salvação é só pela fé que Ele deu. Mas e se eu não responder essa fé? O fato de corresponder ao Senhor, de entender, o fato, por exemplo, de aceitar, entendi, agora eu vou me batizar. O batismo em si é boa obra. O fato do Senhor me fazer entender o batismo, não, é graça.
Irmão, aqui eu concluo o seguinte: se você não tem essas boas obras, como você saberá que você foi salvo? Me responda, como é que você pode garantir que a sua fé é genuína? Me dá aí, como, gente? É pelo andar no dia a dia, é pelo falar, é por aquilo que eu resisto, é por aquilo que eu faço ao próximo, é por aquilo que eu faço que ninguém vê, é pela reputação escondida, é pelo caráter escondido, é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando, são as almas que eu ganho nas escuras, que ninguém vê. Isso tudo são obras que só um cristão salvo irá fazer, porque isso assegura que a minha fé é genuína. Senão, como é que você sabe? E aqui eu quero terminar. O que pode ser considerado então boas obras? Vamos lá. 2 minutos. Eu quero te dar o exemplo. Você vai levantar a mão. Thaís, eu vou descer, você traz a câmera. Você vai levantar a mão e vai dizer, me dá um exemplo de boa obra aí. Quem é o primeiro? Levanta a mão e grita. Fala, Bebel. Eu já falei, mas é isso aí, Bebel, isso aí, meu anjo. Por exemplo, essa menina ali, aquela menina que está do lado dela, que se batizou, foi a Bebel que ganhou. Batizou hoje. Me dá um outro exemplo de boas obras aí. Vai lá, Fran. Dá um grito. Aguentar o marido, isso é uma baita obra. Meu Deus, aguentar o marido é uma boa obra demais da conta. Ficou vermelha, França. Evangelizar, missões, oferta é boa obra. Dizimar é boa obra. Dar carona para os irmãos, meu Deus. Aguentar a sogra, Jesus, devia ter um pilar lá no céu. Brincadeira. Tudo que você faz de bom é boa obra. Agora, só será boa obra se a intenção do coração for pura. Se não for, é interesse. Aí não será boa obra, será uma obra morta. Por exemplo, amar a palavra, ouvi-la e praticar, como vocês estão fazendo aqui 1 hora e pouco. Qual é o nome disso? Boa obra. Porque hoje diz o Senhor que o povo tem coceira no ouvido e não quer mais ouvir mensagens bíblicas. Por exemplo, eu preguei a Bíblia inteira, hoje eu só preguei Bíblia. O povo não gosta mais desse tipo de mensagem. Isso que é coisa que afaga a alma, que faz sentir bem, né? Dá aquelas arrepiadas, como diz o pastor Moisés, dá uns rabos de arraia. Assim. Outro exemplo de boa obra aí. Vai lá, meu irmão. Vai, meu amigo Demir. Ser honesto, baita boa obra. Aí, ó. Jó era cheio dessa boa obra. Boas obras, irmãos, seguem a sua salvação. Boas obras seguem o seu cristianismo. Participar da ceia, baita de boa obra. Tudo que você faz que agrada ao Senhor, depois que você foi salvo pela fé, é boas obras. E agora Tiago vai dizer, você só vai comprovar que você foi salvo pela fé única e exclusiva, se essa fé foi acompanhada de obras. Porque se a sua fé é genuína, você pode decepcionar com o pastor, com a igreja, com quem quer que for, mas você não vai decepcionar com o Senhor. Vai acontecer no grande dia. Johnny, vai parecer que eu estou terminando. Vai acontecer no grande dia. Olha para mim. Isso é uma péssima obra. Vai acontecer no grande dia que a pessoa vai dizer: Senhor, eu saí da igreja, que o pastor fez, que a igreja fez, que o pastor era ladrão, que o pastor pediu dinheiro, eu saí da igreja porque eu me decepcionei, eu saí da igreja por isso. Aí Jesus vai dizer: quem morreu por você?
Quem deu a vida por você? Aí Jesus vai te perguntar: quantas vezes eu menti para você? Quantas vezes eu prometi e não cumpri? Quantas vezes eu te enganei? Quantas vezes eu te decepcionei? Não, Senhor, nenhuma. Então não tem desculpa para você se afastar das minhas obras. Não tem desculpa. Irmão, as pessoas saem da igreja e se decepcionam com a igreja. Por que elas não saem do mundo quando são mandadas embora? Quando perdem o amor? Quando sofrem? Quando não tem dinheiro para pagar uma conta? Quando se decepcionam com o mundo? Irmão, eu brinco e falo a verdade. As pessoas querem perfeição na igreja quando elas não são perfeitas. É igual a mulher querer casar com Brad Pitt, mas ela não é Angelina Jolie. Aceita o seu sapato. E o seu sapato é em lugar de gente imperfeita. Exigir perfeição na igreja é a mesma coisa que exigir que não tenha doente no hospital. Não tem um lugar na terra que tenha gente mais doente do que na igreja. E nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos até o dia de Cristo. Agora tem que ter mudança. Não deixa ser sem vergonha. Eu já brinquei, eu falei o seguinte: tem dois tipos de pecador: o pecador sincero e o pecador hipócrita. O pecador hipócrita finge que não é pecador e finge que está tudo bem. Bacana. Eu nunca vou saber, talvez, mas Deus está vendo. E o pecador sincero é aquele que faz questão de dizer: pastor, eu estou com a vida torta, eu estou em pecado, mas pelo menos eu estou sendo sincero. O problema é que o hipócrita vai para o inferno e o sincero também. Não muda nada. Sabe o que eu estou pregando para vocês nessa noite? Olhe para mim. A sua confissão de fé, e aqui eu digo para quem vai assistir pela internet e para vocês, a sua confissão de fé só terá validade se ela foi para as boas obras. Então esse negócio de estou salvo, então posso fazer o que eu fizer, eu estou salvo, é conversa do diabo, é doutrina de demônios. Mesmo porque um crente salvo não vai fazer o que quer, ele só faz o que Deus manda. Quem concorda comigo? Fique em pé no seu lugar.